Boa tarde, alunos do oitavo ano, iniciando mais uma videoaula. Vamos tratar o tema desse capítulo é adolescência e reprodução humana. Então, nós vamos ver hoje a reprodução. Uma das características principais dos seres vivos é a capacidade de gerar descendentes. Então, uma das características principais dos seres vivos é a capacidade de gerar outro indivíduo, gerar descendentes. Então, na aula de hoje, nós vamos ver a reprodução, uma característica dos seres vivos. Esse processo pode acontecer por meio de diferentes estratégias. Nós vamos ver dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução, é o processo pelo qual seres vivos originam novos indivíduos. Na reprodução assexuada, um único indivíduo origina descendentes geneticamente iguais a ele. Na reprodução sexuada, ocorre a união de duas células sexuais, que na maioria dos casos provém de indivíduos diferentes, para a formação de um novo indivíduo. Então, nós vamos ver os tipos de reprodução. Reprodução assexuada. Vamos observar que nesse tipo de reprodução, um indivíduo consegue gerar outro. A partir de um indivíduo consegue gerar outro. Bactérias, protozoários e alguns animais e plantas se reproduzem assexuadamente. Veja-se alguns processos de produção assexuada. Divisão binária ou cisparidade. Organismos unicelulares, como protozoário e bactéria, dividem-se gerando dois indivíduos geneticamente iguais. Então, a ilustração está mostrando que só a partir de um indivíduo, a célula ela começa a se dividir e forma outro indivíduo, né? Então, nesse caso aqui, é uma divisão binária. De só uma célula consegue gerar, ela vai se dividir e gerar outro indivíduo, chamado de divisão binária, que ocorre principalmente nas bactérias. Outro modo de reprodução é o brotamento. Animais como o hidra ou as esponjas formam brotos, e ao se separarem do corpo, o genitor dá origem a novo indivíduo genético, idêntico ao progenitor. Outro, fragmentação. Então, por fragmentação, alguns animais têm grande capacidade de regeneração. Quando fragmentados, podem reconstruir suas partes, formando novos indivíduos. Então, essa é um outro modo de reprodução assexuada. E tem outra, a estáquia, técnica comum de propagação de plantas, na qual novos indivíduos são formados, em geral a partir de pedaços de caule de uma planta adulta. Em algumas plantas, até mesmo em folhas separadas de plantas original, em condições adequadas, pode originar sexuadamente novos indivíduos. Então, nas plantas também ocorre a reprodução assexuada. No caso, chama de brotamento, né? Então, nós vimos que a divisão assexuada ela é comum em bactérias, protozoários e algumas plantas. E ocorre esse tipo de reprodução. Agora vamos ver a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada ocorre a combinação de material genético de duas células reprodutivas, os gametas. Em muitas espécies, essa célula reprodutiva provém de dois indivíduos diferentes. Na reprodução humana, por exemplo, o gameta feminino, o ovócito,
se une ao gameta masculino, espermatozoide. Forma a primeira célula do novo ser humano. A célula chama-se zigoto. Então, nós vemos que nesse tipo de reprodução é diferente. Né? Nós temos aqui dois indivíduos diferentes. O gameta masculino, espermatozoide, vai se penetrar no óvulo feminino, formar o novo indivíduo. Então, para que ocorra essa reprodução, existem dois indivíduos. O indivíduo dos séculos, o gameta masculino, que é o espermatozoide, que fecunda o óvulo, o ovócito, que é o gameta feminino. Então, nesse tipo de reprodução sexuada, existem os dois indivíduos. O espermatozoide ele vai penetrar no óvulo, no ovócito feminino. Ele tem que penetrar e a partir daí vai formar a célula ovo, o zigoto, que é onde vai originar um novo indivíduo. Reprodução é a variabilidade genética da população. Tanto a reprodução assexuada como a reprodução sexuada proporciona a perpetuação da espécie. No entanto, diferença da reprodução assexuada e dá origem a um indivíduo geneticamente idêntico ao genitor. A reprodução sexuada promove a variabilidade genética entre os indivíduos de uma população. Isso se dá porque os descendentes originados pela reprodução sexuada são geneticamente diferentes dos pais. Então a gente nota que na reprodução assexuada nasce um indivíduo idêntico. Na reprodução sexuada há indivíduos diferentes. É o caso do exemplo da população, os humanos. Não nasce, os filhos não são idênticos aos pais, eles têm características do pai ou da mãe, mas são diferentes. Aí há a diferença. Né? Então, continuando a aula, vamos falar sobre a adolescência. Desde o nascimento até a morte, o corpo passa por diversas transformações. Na adolescência, o corpo e a forma de pensar passa por intensas mudanças, transformando meninos e meninas gradualmente em adultos. O início e o fim da adolescência variam muito de uma pessoa para outra, mas geralmente compreende o período que vai dos 12 aos 19 anos de idade. Em geral, o início da adolescência coincide com a puberdade, período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais, que se tornam aptos para a produção e a liberação dos gametas. Então, nós vamos ver as mudanças físicas na adolescência. Nós temos aqui uma ilustração mostrando que ocorrem muitas mudanças físicas pelas quais o corpo passa na adolescência. Pode tornar essa fase difícil para alguns jovens, pois as transformações que ocorrem no corpo podem levar a se sentir diferente, desajeitados ou preocupados com a nova aparência. Ou compreender o que está acontecendo com o próprio corpo, o adolescente pode adquirir mais segurança e autoconfiança. Então, aqui nós temos as principais mudanças do corpo dos rapazes. Cresce pelo na cara, cresce pelo no peito, nas axilas, cresce pelo púbico, cresce os testículos e o pênis, começa as primeiras ejaculações, ocorre mudança no tom de voz, os ombros alargam-se, a testa fica mais alta. Então nós vimos algumas mudanças nos rapazes. As mudanças comportamentais na adolescência. Na adolescência ocorre o amadurecimento do cérebro
e mudanças na configuração dos neurônios. Com as modificações no sistema nervoso, o jovem também experimenta mudanças comportamentais. Ao adquirir mais consciência para si mesmo, o dos outros, muitos adolescentes podem se sentir inseguros e fragilizados, por estarem mais atentos ao que se acontece fora de sua vida particular e de sua rotina. Isso também muda suas perspectivas, desenvolvendo novos interesses, muitas vezes relacionados ao seu próprio futuro. Então, são as mudanças no comportamento. Mudanças hormonais na adolescência. As mudanças físicas da puberdade são controladas por hormônios sexuais. Os testículos, glândula do sistema genital masculino, ocorre a produção de testosterona. Na puberdade, esse hormônio leva ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, com aparecimento de barba e bigode, de pelos na região dos órgãos sexuais e nas axilas, além de alterações na voz. Então, fatores que influenciam as mudanças hormonais. A exacerbação das emoções, instabilidade do humor, agressividade, depressão, sexo, idade, temperamento, fatores ambientais, sexualidade. São os fatores que influenciam as mudanças hormonais. E, obrigado. Terminou a aula. Vamos acompanhar o conteúdo pelo livro a partir da página 84 até a página 89. Fazer as atividades. Até a próxima aula.